Oi, pessoal, tudo bem? Bom, estamos no Fala Comigo hoje com uma convidada super, super especial, a Cássia Daquino. A Cássia Daquino, ela é uma referência em educação financeira para crianças e principalmente a parte comportamental. Eu já acompanho a Cássia já tem alguns anos, o trabalho dela, inúmeros livros, ela tem uma carreira internacionalmente conhecida. É um prazer, Cássia, eu estava falando um pouquinho antes de começar aqui, enquanto eu estava até meio nervoso aqui para conversar com ela. É um prazer enorme ter você aqui comigo hoje, Cássia. O prazer é todo meu, fico muito contente em a gente poder ter essa troca e é sempre muito estimulante ter um interlocutor tão interessado e tão afiado com o assunto. Muito obrigado. Cássia, eu queria começar aqui, para quem acompanha o Fala, com uma pergunta relativamente abrangente. Vamos pensar assim, que todos os pais eles pensam que a educação financeira para a criança quando a criança começa a ter aula de matemática. Mas eu, para mim, acho que aí já é um pouco tarde. Me conta um pouco aí, quando é que a criança, de fato, ela tem que se conectar com as questões de dinheiro aí, de din-din? Essa é uma pergunta curiosa, porque ela tem várias respostas possíveis. É possível dizer, por exemplo, que quando o casal engravida, já deveria começar a imaginar que pessoa eles planejam encontrar no futuro, sob vários aspectos, inclusive em relação ao dinheiro, né? Como vai ser essa pessoa que a gente vai inventar juntos? Então, essa é uma primeira resposta. A segunda resposta possível é a que indica o seguinte: lá por volta dos 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, é muito comum que a criança, pela primeira vez, peça aos pais que comprem alguma coisa para ela. É esse pedido, este compra, que acende todas as luzes do palco, mostrando que a criança está pronta para começar a receber os fundamentos mais rudimentares desse assunto. Porque mostra que ela já entendeu, nesses 2 anos e meio, que o dinheiro existe e que o dinheiro dá acesso a coisas divertidas, coloridas e gostosas, e que papai e mamãe têm esse dinheiro. Então, esse é o momento em que é possível começar a se trabalhar o assunto com muita delicadeza, tecendo uma renda, Carlos, que vai tomar pelo menos 20 anos da educação. Então, não há razão para correria, não há razão para afobação, como eu percebo em alguns pais, uma ansiedade excessiva de querer resolver tudo no final de semana. São 20 anos que os pais contam para poder ir escrevendo muito devagarzinho o que será a formação dos filhos, inclusive em relação ao dinheiro. Cássia, é engraçado, né? A gente começa, como você falou, a pensar ali na gravidez e como é que a gente vai com esse processo. Tem uma parte que você... Eu até falei isso naquele repost que eu fiz, que você comentou o seguinte: é importante a criança experimentar e começar também a errar um pouco com o dinheiro cedo. Isso eu falo muito para o pessoal que eu faço consultoria de planejamento financeiro. Eu falo, gente, é melhor você errar criança, pequenininho, o tamanho do prejuízo é bem menor do que você errar velho. E é um processo, né? Porque a criança vai errar e a grande maioria das vezes vai errar muitas vezes até que se aprenda e se acostume com isso. Assim, é uma coisa muito, muito curiosa. E as pessoas, quando eu falo isso, nossa, cara, você que inventou isso? Não, eu não, foi a Cássia que falou isso. Não, mas é bom senso, porque a gente tem que pensar o seguinte: o fato da criança errar, dela ir à falência, provoca nela uma situação de desconforto. Ela sente realmente que isso não foi legal, isso ter acontecido, não foi bom. E se os pais acompanham e dão a ela instrumento para compreender onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de incorreto, de inadequado, que eu posso corrigir na semana que vem, isso dá à criança condições, dá a ela instrumentos para ir se organizando, para ir aprendendo. Isso é muito diferente do que acontece, Carlos, quando, por exemplo, os pais ou dão, sei lá, uma semanada tão curtinha, que a criança não consegue se organizar, e aí, então, é claro, ela irá à falência, mas não porque está errando, mas por impossibilidade dela fazer alguma coisa com aquele troço, com aquele pouquinho de dinheiro. Mas quando ela é levada a compreender, eu não devia ter me entusiasmado tanto na cantina do colégio, eita, que eu abusei das figurinhas essa semana, esse tipo de coisa, ela vai criando uma consciência maior em relação à construção do que ainda um nano orçamento, né? E isso realmente ajuda bastante. Casamentos não acabam nessa fase, ninguém perde emprego porque foi à falência. É um momento ótimo para a gente cometer esses deslizes. Esses deslizes com dinheiro, exatamente. Aqui, Cássia, tinha aqueles. Eu moro em Jundiaí, a gente saía do teatro, do circo, tinha aqueles vendendo aqueles brinquedos coloridos, não sei o que normalmente a criança comprava aqui, antes de chegar em casa já não estava mais funcionando. Antes de conhecer, eu falava pro Jordão, pelo amor de Deus, cara, não vai gastar dinheiro com isso. Antes de chegar em casa não vai funcionar. Aí eu falei assim, não, o Jordão compra, cara. Uma vez ele perdeu um balão que ele tinha comprado e ele... Deus, coitadinho. Mas faz parte. Faz parte. E Cássia, e uma coisa que também é muito comum, as crianças, elas aprendem pelo exemplo, não aprendem pelo que a gente fala.
Ia ser bom se aprendesse pelo que a gente fala. Você já pensou? A gente tirava um final de semana para dizer coisas sensatas. Tudo. Para ser aquela, nossa, vou concentrar tudo o que há de melhor em mim para transmitir esse final de semana. Ia ser uma belezinha, mas realmente não é assim. Eles observam. Hobby de filho é observar pai e mãe, né? É isso que eles fazem o tempo todo. E é assim que eles vão captando o nosso exemplo. E é muito importante assim, o comportamento com que a gente trabalha com o dinheiro. O nosso dia a dia, por exemplo, eu fico muitas vezes trabalhando aqui à noite, etc. Enfim, e eles olham e se eles veem que eu tô triste, eles falam, papai, você tá triste? Então, eu falei, não, eu tô um pouco cansado hoje trabalhando, mas não tô triste, eu fico feliz em fazer isso que eu tô fazendo. Então eles começam a absorver esse comportamento e entendem que não é ruim, eles entendem que é bom. Eu percebo a mesma coisa com a questão do dinheiro, assim, que a gente tem essa questão de, olha, vamos poupar para uma viagem, vamos, isso aqui dá pra gente comprar agora, isso aqui não dá. Não é aquela questão de, não tenho dinheiro. Boa. Explicar para a criança. Que na verdade não é que não tenho dinheiro, é que naquele momento aquilo não é a prioridade, talvez. Exatamente. Até porque, nossa, com que frequência isso acontece, Carlos? Dos pais estarem no shopping, por exemplo, e a criança pede alguma coisa e os pais automaticamente sacam essa. Não, porque eu não tenho dinheiro para isso. E aí, 5 minutos depois, precisa pagar alguma coisa e a criança observa que os pais usam o dinheiro. E aquilo vira uma contradição difícil de engolir. Como assim não tem dinheiro se você acabou de usar o dinheiro? Então, eu concordo com entusiasmo com essa sua saída. O importante mesmo é dizer, olha, até temos dinheiro para isso, mas eu não acho que neste momento seja a melhor decisão, a melhor escolha para a nossa família, porque nós temos outras prioridades, há outras coisas que a gente deve considerar. Isso torna o jogo muito mais aberto e, ao mesmo tempo, dá chance à criança de compreender conceitos que são muito importantes, do tipo escolha, prioridade, essa capacidade de estabelecer a razão como orientadora no uso do dinheiro. E isso se dá numa frase simples como essa. Até tenho dinheiro, mas não acho que essa seja a nossa prioridade agora. Nossa, isso é sensacional, cara. Enfim, eles às vezes voltam, né? Não, mas qual que é a prioridade? Isso aqui pode ser a prioridade. Não, tem que explicar, tem que mostrar. Eu acho divertido. Falando assim, as pessoas acham que eu sou sempre pleno e tal, e conversando, às vezes a gente... Claro, por favor, claro. Cássio, e me conta aqui uma pergunta aqui pra gente poder fechar o nosso Fala Comigo. Na prática, dentro da sua vasta experiência já com finanças comportamentais, como é que você vê essa questão da diferença do adulto que não teve educação e que está aprendendo agora, está tentando agora, das crianças que você ensinou já há muitos anos e como elas estão, como é que você vê essa mudança de comportamento desses últimos 20 anos aí que você trabalha? Como é que você tem visto isso? Essa é uma pergunta muito interessante sobre diferentes aspectos. Do ponto de vista pessoal, as crianças que eu acompanhei nas escolas e que tive a oportunidade, de fato, durante muito tempo, poder acompanhar o desenvolvimento e saber o que ia acontecendo, tive muitas alegrias com isso. Muitas alegrias. No começo de conversa, muitos economistas saíram... É verdade. Muitos economistas saíram dessas turmas. Mas, do ponto de vista, digamos, nacional, do que aconteceu no Brasil nesses anos todos, aí a coisa é um pouco mais complicada. Porque observe que quando houve a instalação do real, quando nós finalmente conseguimos ter uma moeda estável, surgiu, ao mesmo tempo, a chance de ouro de se educar a população para uma relação como não se via desde sempre, desde a existência do Brasil. Foi uma chance, era uma oportunidade única, e foi exatamente por isso que comecei o trabalho, porque eu tinha clareza de que era agora ou nunca. E acho que durante bons anos, em função da estabilidade da moeda, foi se observando que as pessoas começaram, de fato, a se organizar. No início dos anos 2000, você via que o interesse pela literatura voltada a finanças era muito grande, muitos programas, revistas sobre esse assunto. E aí depois o país entrou numa fase de concessão de crédito muito fácil, muito irresponsável, inclusive. E isso provocou, Carlos, desculpa se me alongo na resposta, mas é porque realmente é um quadro muito complexo. Essa geração que vinha, então, crescendo com o real, trombou de frente com esse excesso de crédito e se tornou sobreendividado. Eu me descabelava, jogava a cabeça na parede, de desespero de ver o que estava acontecendo. Essa geração, que deve ter agora quase beirando os 40 anos já, ficou bastante enrolada, porque nós tivemos vários ciclos desses de concessão de crédito. E estamos vivendo mais uma vez um desses. Você sabe que 81,7% da população está gravemente endividada, né? Por vários motivos, mas esse excesso de crédito que faz muito bem para a economia, porque dá um up, exatamente, mas tem consequências. A gente não tem no Brasil
a manha de pensar nas consequências das coisas que faz. E estamos vivendo as consequências disso. Então, o que eu observo é que a gente tem períodos em que as pessoas voltam a se preocupar muito com a relação com o dinheiro, mas fazem isso de uma maneira aflita, como se tivesse que resolver tudo muito rápido. Eu quero me livrar disso e não sabem como, não é uma coisa consistente. Para que isso realmente pudesse se tornar parte da nossa cultura, seria preciso um esforço de política pública. E com isso quer dizer, não é só a instalação da educação financeira como parte do currículo das escolas, blá, blá, porque isso existe desde o fim do segundo governo Lula. Isso é lei desde lá. Mas eu quero dizer uma disposição dos governos em promover a ideia de um uso mais consciente do dinheiro, de uma tomada de crédito consciente, da criação de poupança, como países como Coreia, Peru, Chile fizeram. E que com isso conseguiram realmente transformações importantes nas economias e no bem-estar das populações. Eu te falei que era uma resposta comprida, mas enfim. Depois que você falou, é uma coisa longa, né? Tem que ter uma duração. Você me falou, né, dessa ansiedade às vezes que as pessoas tinham nesse momento. Eu lembrei muito do pós-pandemia, quando muitas pessoas sofreram muito, porque não tinham reserva de emergência, estavam e que de alguma maneira ou de outra queriam resolver a questão financeira, queriam resolver rápido. E por mais que a gente conseguia ajustar um pouco, passava-se algum tempo, já falava, agora eu já posso ir sozinho, eu já estou pronto. E logo já entrava num outro problema de novo. Realmente, assim, eu profissionalmente, eu tenho mais ou menos uns 5 anos que eu trabalho como planejador financeiro, tentando dividir um pouco desse conhecimento de finanças. Já há mais de 20 pessoas ali que eu sento do lado do trabalho, olha, faz aqui, uma planilhinha, começa aqui e tal. Eu era muito planilha antes, de mais ou menos 4 ou 5 anos para cá, eu mudei muito para ver essa parte comportamental, os porquês, o que tem por trás, o que faz os gatilhos que fazem com que as pessoas... Assim, e acho que, assim, para mim foi uma alegria muito grande poder te conhecer há 5 anos, ali, quando eu vi o primeiro post da Luciabra nisso, acompanhar o seu trabalho e, mais que nada, poder estar aqui com você hoje, podendo compartilhar um pouco escutar um pouco do seu conhecimento. Carlos, obrigada mesmo, parabéns pelo seu trabalho. O país precisa muito de planejadores financeiros com essa disposição de orientar as pessoas de maneira que elas possam, no longo prazo, estabelecer uma relação saudável, responsável, consciente e consistente com o dinheiro, de maneira que fico muito satisfeita em saber que o Brasil pode contar com um profissional tão interessado nesse assunto. Eu que agradeço, Cássia, pessoal, foi um prazer enorme. Cássia, quando você vier para o Brasil, vier para Jundiaí, você me avisa, porque eu preciso tomar um cafezinho aqui. Minha esposa é mineira. Então... Se tiver pão de queijo de Jundiaí, aí... Tem pão de queijo. Você vem, você está mais que convidada aqui para conhecer. A minha esposa quer te conhecer. Fala, arruma um jeito. Eu vou muito ocasionalmente. Eu costumo ir 2 vezes por ano, porque ainda tenho trabalhos no Brasil e família e tudo isso. Mas a próxima ida deve ser em setembro. Você não deixa de me avisar se você vier por aqui. 24 de setembro é meu aniversário, a gente faz uma festa. E da minha irmã também. Não brinca. Não vou esquecer. Não vou esquecer. Nossa, do céu, imagina só. Você me avisa, você vier aqui, nós vamos tomar um café. Prometido. Se você for a São Paulo também nessa época, está convidado para um café. Cássia, de novo, muito obrigado. Foi um prazer gigante poder falar com você. Eu te agradeço demais. Vou continuar te acompanhando. Para o pessoal, eu vou indicar. Eu fiz uma breve mini bio ali que eu gravei antes para não comer muito espaço aqui da nossa. Vou fazer outro de fechamento ali. E espero que você continue tendo muito sucesso. E parabéns pelo trabalho, é fantástico. Obrigada mesmo, Carlos. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Cássia, uma boa sexta para você e um excelente final de semana. Para você também. De bom. Grande abraço, Cássia. Tchau.